E aí, galera, bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo, tá? Para quem não viu ainda, o link do vídeo está aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Você pode seguir lá. E aí, vamos embora? E bom, nossa, Lucas, obrigado pelo conteúdo do último vídeo. Vou guardar 30 mil reais, já decidi por isso. 30 mil reais é suficiente por 6 meses. Vou guardar. Calma. É muito difícil conseguir acumular uma reserva de emergência sem antes avaliar a própria vida financeira, tá? No vídeo passado, nós falamos sobre o que é e para que serve a reserva financeira, quem tem que ter essa reserva financeira, tá? E qual que é o valor ideal, tá? Hoje, nós vamos falar sobre como criar uma reserva de emergência, né? Onde investir ela e, por fim, nós vamos falar quando usar essa reserva de emergência, tá? Vamos embora? Beleza. Mas antes de seguir, para quem não se inscreveu, por favor, ó, nesse quadradinho aqui, se inscreva, tá? E ajuda a gente a crescer no canal, dando uma curtida nos vídeos, tá? E aí assim o YouTube consegue indicar a gente. Vambora? Vamos começar? Beleza. Lucas, como criar uma reserva de financeira, tá? Primeiro, pegando e revisando todos os seus gastos, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, começou a falar no vídeo anterior, você tem que revisar todos os seus gastos. Dos iniciais, dos essenciais, né, aos supérfluos. E também ver todas as fontes de renda. Qual que é a melhor fonte de renda que você tem para começar, né, a compor toda a sua análise financeira. Organize seu orçamento identificando os gargalos financeiros e os excessos. Libere espaço para você realmente separar aquele montante necessário para a reserva financeira. Este montante mensal vai ajudar você a não somente ter um pouco mais de reserva, como também vai te ajudar com a separação todo santo mês, a ter a persistência na aplicação futura de quando você for fazer a aplicação dos seus investimentos, tá? Assim, considero que mais importante do que o valor poupado é a consistência dessa economia. Não pare de guardar dinheiro para a reserva de emergência até que você atinja a sua meta. E aí, uma vez que você atingiu, continue alocando o mesmo valor ou até mais, para que agora sim você comece a aplicar o seu dinheiro em outros investimentos, tá? A persistência é a chave. Estabeleça um valor mensal para guardar e destine a reserva de emergência o mais cedo que conseguir. De preferência, no mesmo dia que você receber o seu salário ou o pagamento pelo seu serviço. Não espere sobrar dinheiro para poupar. Por quê? Porque depois, no dia de amanhã, você vai sair no iFood, você vai ver na sua conta, olha só que legal, na minha conta aqui, eu tô com 600 reais ainda. Dá para pedir uma comida hoje, que hoje eu tô de boa, hein? Não. Primeiramente, você separa o valor para sua reserva de emergência. Depois, você utiliza no seu dia a dia, no seu mês, tá? Como eu falei, né? A persistência é a chave. Não adianta nada você colocar hoje no início do mês e no mês que vem você esquecer e aí quando você vai ver você não tem mais dinheiro para colocar na reserva de emergência. Não. Sempre guarde primeiro e gaste depois. Se possível, e alguns bancos permitem, automatize essa economia. Automatize a transferência agendada para poupança ou, como a gente vai falar agora, para outros fundos de investimentos, outras fontes de investimento. Uma coisa que eu faço é eu programo automaticamente para transferir para poupança e no mês seguinte eu pego esse valor e coloco no CDB. Por que isso? Porque, para mim, colocar automaticamente a transferência por parte do banco me ajuda muito a ter o dinheiro separado antes mesmo de começar a gastar, né, nas minhas despesas mensais. E da poupança eu pego, a poupança para mim nada mais é do que um valor separadinho, um lugar dentro da minha conta bancária para que eu utilize para separar. Olha, esse valor aqui eu tenho que aplicar no meu investimento porque é minha renda de emergência, tá? Muito bem. E aí agora eu vou falar sobre onde aplicar, onde investir a reserva de emergência. Legal, Lucas, você falou que é para guardar para programar para guardar na poupança todo mês. Eu vou fazer isso. Não.
Como eu falei, eu transfiro, né? Eu coloco na poupança, depois da poupança eu transfiro para o meu fundo de investimento, né? Para os meus investimentos. A poupança hoje faz o seu dinheiro perder o valor. Ela perde para a inflação. Então, os 100 reais que você colocou na poupança hoje, no mês que vem, não vai valer 100 reais, vai valer menos. Ah, me ajuda então, Lucas, por favor. Faz sentido manter essa reserva de emergência em ações? Não. Ações sofrem muita volatilidade e você pode perder o valor que você aplicou tão rápido quanto você lembrou de colocar. Tá? Ou então em fundos imobiliários? Não. Fundos imobiliários podem ter algum período de liquidez muito grande. Imagina que no dia de amanhã você precisa emergencialmente, amanhã, né? Você precisa emergencialmente de 20 mil reais para poder pagar, não sei, uma despesa aí. Do fundo imobiliário você não vai conseguir esses 20 mil reais da noite para o dia, tá? Então, Lucas, qual que é o lugar onde você indica investir a reserva de emergência? Para descobrir, você tem que entender duas principais características: alta liquidez e baixo risco. Essas características, elas existem nos investimentos aos quais destinamos ou devemos destinar nossas reservas de emergência. Alta liquidez, para quem não sabe, liquidez é o nível de facilidade para ter esse dinheiro no seu bolso, ou seja, para resgatar esse investimento. É por isso que dizemos, né, a gente fala que a reserva de emergência precisa ser aplicada em produtos financeiros de liquidez elevada, se possível, no mesmo dia ou no máximo do dia seguinte. Assim, a reserva de emergência tem que ser composta de investimentos que possam ser resgatados e também, não devemos nunca esquecer, ela deve cobrir pelo menos a inflação do período. Reserva de emergência pode gerar um lucro, um crescimento patrimonial? Pode, mas pelo menos, no mínimo, se espera que ela cubra a inflação, para que quando você aplique 100 reais, aquele seu poder de compra de 100 reais seja mantido. Tá? Afinal, liquidez imediata é importante porque estamos falando de imprevistos, né? É de se supor que essa disponibilidade de recurso ocorra imediatamente. E assim, a alta liquidez está presente nos investimentos de baixo risco, principalmente. Tá? Por quê? Porque é o preço que se paga. Você precisa ter dinheiro no mesmo dia? Putz, então o risco do investimento é muito baixo. E aí, não há tempo para esperar, né? Ver o que dá, para ver se vai valorizar esse investimento ou não. E aí é preciso que essas aplicações, esses investimentos, sejam seguros e livres de grande volatilidade. Por isso que a gente chama de baixo risco. E quanto menor o risco, menor também a rentabilidade. Essa rentabilidade ela costuma ser menor do que a de produtos mais sofisticados, como, por exemplo, ações, criptomoedas, né? Ela tem alta volatilidade, mas também tem alto risco e, consequentemente, para algumas moedas aí tiveram uma rentabilidade estratosférica. Mas também teve moedas criptomoedas que caíram drasticamente. Muita gente perdeu muito dinheiro, assim como muita gente ganhou muito dinheiro. Por essas e outras, os produtos que são mais indicados para reserva de emergência são títulos de Tesouro Nacional, que oferecem como remuneração a taxa básica de juros, né, que a gente chama de Selic, taxa Selic, CDB, Certificado de Depósito Bancário, que são muito emitidos principalmente pelos grandes bancos, que pelo menos a gente espera que pague pelo menos a taxa, que a gente chama, né, taxa CDI, pelo menos 100% ou mais, além dos conhecidos fundos DI, tá? A escolha entre as opções mais indicadas precisa considerar algumas características de cada produto específico, tá? Com destaque para os custos. Como assim, Lucas? Custos? Sim, esses custos é importante porque eles não podem diminuir o valor total a ser resgatado. Se você colocar 100 mil reais e você quer tirar 100 mil reais, mais o rendimento, você não quer ter nenhum desconto, né? Taxa de administração, etc, etc. Então, usando um exemplo do Tesouro Nacional, né? Título do Tesouro Nacional,
vale a pena procurar corretoras que não cobrem taxa de administração para intermediar esses negócios, né? Essa compra e venda. Rico, Nuinvest e outros são alguns exemplos de corretoras que não cobram mais por isso. Antigamente cobrava, hoje em dia não. Nos casos dos CDBs, né, Certificado de Depósitos Bancários de baixo risco, a remuneração normalmente é expressa como um percentual do CDI. 100%, 110%, 120%. Quanto maior esse percentual, indica também um certo risco. Por quê? Porque são instituições com maior risco de crédito ou que papéis que precisam ser mantidos por um prazo maior para o investidor, né? E aí começa um pouco de problema. Não vou poder, não pode ser resgatado imediatamente, né? Então você tem que avaliar isso daí bastante, tá? E Lucas, legal, mas quando usar a reserva de emergência? O próprio nome já diz, né? É uma reserva de emergência, não é para sair usando para qualquer lado, para qualquer coisa aí. Eu vou usar para comprar um carro, vou usar para comprar uma roupa, vou usar para comprar todos os presentes de Natal da família inteira. Não. Reserva de emergência, não custa lembrar, só deve ser usado em urgências e situações inesperadas. Pense nela como um seguro, em que o principal objetivo é ter, mas não precisamos acionar, né? Por exemplo, faz sentido recorrer a ela nos momentos que há um aumento repentino nas despesas. Quais aumentos? Saúde, uma cirurgia, por exemplo, que os planos de saúde não cobrem. Educação, eu tô querendo pagar um intercâmbio para o meu filho, que, cara, o intercâmbio vai ser muito bom para o futuro dele. Pode ser. Ou então algumas dívidas imprevistas, por exemplo, deu PT no carro, você precisa... O seguro vai te cobrir o valor do carro, só que para comprar um novo, o mercado de usados valorizou. Você quer comprar o mesmo veículo, só que, né? Você precisa colocar um montante aí a mais. Pode ser. Pô, Lucas, mas você não falou que não era para ser usado para comprar o carro? Veja bem, a reserva de emergência para cobrir uma situação de emergência, tá? Se você quer comprar um carro por motivo de ter um luxo, não. Se você quer comprar um carro por motivo que você precisa dele para você poder trabalhar, aí é outra história. Uma coisa é ostentar, outra coisa é utilizar como ferramenta de trabalho. Deu PT no carro por um acidente e espero que você esteja tudo bem. Muito bem. O seguro vai te cobrir 100% da tabela FIPS, você foi na concessionária e você precisa colocar mais R$4.000 para poder levar o carro. Esses R$4.000 você vai tirar de onde? Seus investimentos, que demora 30 dias de liquidez? Não. Da reserva de emergência. E aí, assim que possível, você repõe. Tá? E aí, é importante mencionar que deu uma crise e você está usando a sua reserva de emergência ao longo do tempo, né? 6 meses, 1 ano. Acabou o dinheiro, você vai ter que reavaliar, cortar ainda mais as despesas e conseguir alguma outra fonte de renda. Não se desespere, mas também seja bem realista, tá? Mas também o outro lado. Durante esse período de crise, você conseguiu um novo emprego. Você recompôs as receitas. Muito bem, excelente. Mas o seu trabalho ainda não acabou. Você deve retomar o processo de abastecer a sua reserva financeira até atingir de novo aquele período de 6 meses de gasto, ou 1 ano, ou 2 anos, conforme você tenha definido. É fundamental você transformar isso num hábito para não ser esquecido ou abandonado. É isso, pessoal. Terminamos aqui os nossos 2 vídeos sobre reserva de emergência, um conceito importantíssimo para você poder começar a ter uma maior independência financeira e liberdade econômica. Tá? Concorda comigo que depois de você saber disso e depois de você ter essa sua reserva de emergência, você vai ficar muito mais tranquilo? Então, bora botar a mão na massa e começar a se preparar para o próximo passo. Tá bom? Muito obrigado. Comentem aqui se tiverem algumas dúvidas. Qualquer coisa, é só escrever aí o que vocês tiverem dúvida, o que quiser que eu fale aqui no vídeo, que eu vou falar. E, como é de praxe, eu peço, por favor, para compartilhar o nosso perfil e também, para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam aqui no nosso canal. Até a próxima!